Boa noite, Poema. Você está feliz? Nós queremos nessa noite entoar louvores, entoar a nossa adoração e a gratidão por essa semana que nós passamos, pelo cuidado que Jesus teve com a gente. Então, que você possa adorar juntamente conosco, entoar louvores e adoração ao único que é digno de toda adoração, que é Jesus. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração neste momento. Vamos começar falando com Deus. Pai, muito obrigado por mais essa semana que o Senhor esteve com a gente. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Obrigado, Jesus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Jesus, pelos mínimos detalhes, Pai. Obrigado, Deus, por todo o seu cuidado, Jesus. Que o Senhor possa receber a nossa adoração e a nossa gratidão neste momento. Que nós possamos ser, Pai, e levantar um altar a Ti agora neste momento, nas nossas casas, em nossos lares, no carro, onde nós estivermos, Pai. Que o Senhor possa olhar para o nosso coração neste momento e que o Senhor possa enxergar um altar, Senhor, de gratidão, um altar, Senhor, de adoração ao Teu nome, que possa chegar a Ti, Jesus, ao Teu trono, como um cheiro suave, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Nós Te adoramos e Te bendizemos, Pai. Obrigado.
esperança é um dia de encontrar contigo, te olhar face a face, Senhor, e contemplá-lo, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós reconhecemos, Senhor, a tua soberania. Nós reconhecemos, Senhor, que tu és santo, tu és bom, tu és fiel. É a ti a quem adoramos nesta noite, Senhor. Temos sede de ti, temos sede de nos encontrarmos contigo, Senhor. Vontade de estar contigo, Senhor. Tu és maravilhoso, a tua presença nos preenche. A tua presença é tudo para nós. Seja exaltado aqui, Senhor. Te adoramos.
Bíblia nos conta uma história da rainha de Sabá com o rei Salomão. E a Bíblia cita que ela chegou ao palácio do rei Salomão com uma caravana, com os camelos cheios de especiarias, pedras preciosas. E era um costume daquela época que quando os reis se encontravam, eles se presenteavam. Eles nunca chegavam de mãos vazias perante o outro. E outro costume daquela época era que as pessoas, elas nunca chegavam diante do sacerdote sem levar algo em mãos para oferecer para ele. E trazendo um paralelo para esse momento da oferta, do dízimo e das primícias, nós estamos diante do Rei de Reis e diante do sumo sacerdote. E nesse momento nós não trocamos presentes. Isso aqui não é um momento de troca, porque ele não é um rei comum. Ele é Rei de Reis e ele é o sumo sacerdote. Então quando nós nos encontramos com ele, nós não entregamos apenas algumas coisas, mas nós entregamos tudo. E nesse momento eu quero te convidar a entregar tudo. Eu quero te convidar a aparecer diante do Rei de Reis e Senhor dos Senhores, entregando tudo. O seu dízimo, a sua oferta e a sua primícia é apenas um resultado de quando você entrega tudo, porque Ele é digno, Ele é Rei de Reis, Ele é o sumo sacerdote. Quem é igual ao Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Você pode nesse momento de adoração entregar a sua adoração. Nesse momento eu te convido a entregar tudo. Se você ainda não entregou o seu coração, se você ainda não entregou tudo que você tem e tudo que você é, esse é o momento de convite do Senhor diante dele, que é Rei de Reis e é o nosso sumo sacerdote. Amém? Você pode fechar os seus olhos na sua casa. Você pode cantar esse louvor de gratidão ao Senhor comigo nessa noite. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Posso esquecer que fizeste por mim. O alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se
Boa noite, Poema. Boa noite, Taubaté. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite aos meus amigos que estão em Portugal, Cataro, Samuel, Diego. Um abraço para vocês. Que alegria poder estar aqui mais uma vez numa live. Que alegria mesmo. Depois de um isolamento de 21 dias, estou retornando, já retornei ao trabalho. Já estou bem restabelecido, graças a Deus. Mas no início da Covid, eu cheguei a pensar, sem sensacionalismo nenhum, eu cheguei a pensar, acho que eu não vou fazer nem live, nem mais live. Mas do quarto dia em diante, eu comecei a sentir a recuperação. E hoje, graças a Deus, estou quase 100%. Alguma coisinha falta para completar os 100%. Mas eu confio que tudo está na mão de Deus. Quero aproveitar esse momento desta live, deste último domingo de fevereiro, para, em primeiro lugar, dizer que eu o reconheço, Senhor, como soberano. Duas coisas podem acontecer: ou que a sua vontade seja executada, ou que o Senhor permita que algo aconteça para chamar a atenção dos seus filhos. Então, meu Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer por todos os cuidados que o Senhor dispensou na minha vida, através de enfermeiras, médicas, minha esposa, meus filhos. É verdade, Senhor, que eu já sentia muito amor naquela casa. Mas durante esses dias, eu não vou dizer que o amor extrapolou, mas me deixou realmente muito feliz pela união da minha esposa e dos meus filhos, e pela união de todos os meus irmãos cristãos da igreja, que falavam comigo e que intercediam e que clamaram. E não posso deixar de falar também, querido, até na área financeira. Mais de 15 dias sem trabalhar. Muitos foram os que semearam na minha vida. Foi algo inesperado. Foi algo impressionante. Então, de uma forma geral, eu gostaria aqui de agradecer a todos que, unidos em favor da minha saúde e do meu retorno, de uma forma ou de outra, eu peço a Deus que abra as comportas do céu e derrame sobre vocês uma bênção tal, muito além daquilo que vocês me fizeram. Muito obrigado. Eu estou muito feliz. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Poema. Obrigado, Dani, enfermeira maravilhosa.
Obrigado, pastora Monique. Obrigado, pastor Anderson. Eu citei esses homens porque estavam mais chegados dos meus problemas. Mas por eu não ter citado outros nomes, não quer dizer que eu estou deixando de citar. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem anotado o nome de cada um. E realmente você vai receber a tua bênção, porque em todos os momentos das minhas orações, eu tenho colocado vocês nas mãos do Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Poema. Estamos aqui, queridos, hoje. E eu gostaria de falar um pouco sobre... se você sente firmeza como cristão. É um tema realmente muito apropriado para esses dias que nós estamos vivendo. Porque nota-se que desde o início do chamado do povo de Israel, através de Abraão, lá de Ur dos Caldeus, lá do meio dos pagãos, nota-se realmente o amor de Deus, o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor que homem nenhum pode demonstrar, mas que ele realmente, desde o início da formação do povo de Israel, ele vem se preocupando em restaurar, em todas as quedas, em todas as falhas. Deus sabia das limitações do seu povo. E quando a gente realmente observa através do livro de Ezequiel, a gente observa realmente o grande amor de Deus, quando ele fala de que maneira ele foi até Israel, da maneira que ele realmente atraiu Israel. Era como um bebê que nasceu que nem o cordão umbilical foi cortado. É como um bebê que foi abandonado realmente ainda em meio de sangues, jogado num campo. E Deus se manifesta de uma forma como se fosse aquele homem que passou e viu aquele bebê. E a maneira carinhosa com que Deus cuida desse bebê, que realmente, falando de uma maneira simbólica, é Jerusalém. A maneira que Deus cuida, a maneira que Deus prepara, a maneira que Deus limpa aquele sangue, a maneira que Deus realmente, que Ele diz que você não foi realmente lavado em sal, não foi enrolado em panos, você estava à mercê, pronto para morrer. E o Senhor realmente se encheu de compaixão por aquela cidade, por aquele bebê, e a transformou numa moça linda, e a transformou na sua esposa, Israel. Então a gente observando todo esse amor, mas que nós estamos agora em 2021, a gente observa realmente que com todas as bênçãos, com todas as graças, a gente observa que a forma com que Jesus realmente viveu os últimos 3 anos na terra, e a maneira com que Ele deixou claro que eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Tudo isso é uma realidade, querido, que nós realmente que já ouvimos tudo sobre ovelhas. Nós não sabemos como a ovelha realmente discernir essas coisas, mas nós não sabíamos. Mas a partir do momento em que realmente o Senhor diz que se as suas palavras permanecerem em nós, e nós permanecermos em sua palavra, pedireis o que quiseres, vos será concedido. E muito mais do que isso, Ele nos daria o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ia realmente impregnar no nosso espírito e dizer e confirmar que realmente nós somos filhos de Deus. Então, querido, aí já começa uma diferença gritante entre realmente a comparação que Jesus faz das ovelhas, porque ovelhas são animais irracionais, e a similaridade
entre um cristão com a ovelha, realmente não vou dizer que não existe, porque quem disse que existia foi Jesus. Se ele disse, está dito. Mas uma coisa ele tem, ele mostra que a oportunidade que nós temos, além de nós sermos racionais, nós ainda temos o Espírito Santo que vem para realmente nos transformar, nos convencer do juízo, do pecado e da justiça. Queridos, cada um de nós pode fazer realmente uma autoanálise do tempo em que você foi chamado do seu lamaçal de pecado, da sua vida vergonhosa, da sua vida perversa, ou seja lá por ignorância, ou seja por dureza de coração. Mas aprove ao Senhor ter uma paciência comigo. Me esperou 47 anos para que eu dissesse: sim, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. 47 anos. Desses 47 anos, queridos, para cá, já se foram 23. Já está indo para 24. São 24 anos de caminhada. São 24 anos realmente de uma travessia num deserto realmente, que tem uma certa similaridade com o deserto do povo saindo do Egito em direção a Canaã. Com toda certeza, todas aquelas murmurações, todas aquelas reclamações que o povo de Israel saindo do Egito, embora tivesse visto milagres acontecendo para que eles pisassem naquele deserto, desde a primeira praga até a última, estava-se transparentemente a ação sobrenatural de Deus em favor daquele povo. E mesmo assim as murmurações, as reclamações aconteceram no deserto, e muitos realmente liderados por Natã queriam voltar para o Egito. Então essa autoanálise que eu convido você a fazer hoje, juntamente comigo, é do momento em que você realmente foi restaurado, foi chamado. Se você ler lá em Oséias capítulo 14, você lê no primeiro versículo, queridos, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Oséias, você observa que só fala de infidelidade. Deus fala, pede para que Oséias realmente vai e ame aquela mulher que foi amada por outro, para que ele sentisse na alma, para que ele sentisse no seu espírito, como que Deus, tendo Israel como tua esposa, se sentia realmente as práticas do adultério espiritual. E Deus se sentia chateado e convidou Oséias para que ele sentisse isso. Então no primeiro, segundo e terceiro capítulos de Oséias, você observa que o livro só fala de infidelidade. No capítulo 11 de Oséias, no capítulo 11 de Oséias, no versículo 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, e ainda que chamam o Altíssimo, nenhum deles o exaltam. Querido, parece um povo que estava ali, sabe quando você vê uma igreja assim, que nem uma piracema de lambari? Não sei se você sabe o que é uma piracema. É lambari pulando fora da água, querendo, fazer gracinha. Quando você vê uma igreja assim, e muitas vezes a gente como líder, fazendo parte da liderança da igreja, você vê que não tem unção, você vê que não tem realmente espiritualidade nenhuma. É o que esse povo de Israel está fazendo, e Oséias realmente chamado para exortar. Ele fez o povo sentir que aquela aclamação, aquele louvor era realmente um pseudo louvor, uma pseudo adoração. E você vai lá para o capítulo 14 de Oséias, no capítulo 14 de Oséias, dá só uma olhada, querido. A palavra do Senhor vem assim através do profeta Oséias e diz: converte-te, ó Israel,
ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Querido, na minha versão está aqui: converte-te, ó Israel. Mas em outras versões está escrito: volta para mim, Israel. Queridos, com todo respeito ao nosso Deus, se nós olharmos para a infidelidade de Israel, no capítulo 1, 2 e 3 de Oséias, tamanha safadeza, tamanha dispersão, tamanho abandono e virando as costas para o Senhor. E nós olharmos realmente para uma mulher que está adulterando e abandonando o teu marido. Alguém, ao escutar o teu marido dizer: ó amada minha, volta para mim. Eu duvido se algum de nós não chamaria esse marido de sem vergonha. Queridos, Deus faz um papel, Senhor, perdão, como se fosse um sem vergonha, dizendo: volta para mim, Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Você passa, queridos, os 13 capítulos de Oséias, e você observa que no 14º capítulo o Senhor fala de restauração. Se você for ler o capítulo 14, os 9 versículos, você vai observar quanto amor, quanta paciência, quantas oportunidades o Senhor dava, o Senhor deu e o Senhor dá a Israel, e o Senhor dá hoje à sua igreja que caminha na terra. Quando surgiu esse surto que pegou a terra inteira e a terra inteira tremeu, eu vi cidades aqui no estado de São Paulo com as portas do comércio fechadas, e um povo de joelho nas ruas, clamando por misericórdia, clamando por uma extinção dessa praga, que para mim foi o próprio Deus que permitiu. Porque, querido, se você for ler Ezequiel 16, acho que é 18, você observa a alerta de Deus. Então, quando eu disse que aos 47 anos o Senhor teve paciência para me esperar para dizer um sim, e depois eu fui descobrir na Bíblia que não foi o meu sim, mas foi o sim dele, porque ele disse: José, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Queridos, isso não é exclusividade minha. O Senhor olha para você hoje, querido, que está sentado no seu sofá aí, em harmonia com a tua família. Assim seja, se Deus quiser. Você que está aí vendo esta live, dia 28 de fevereiro, o Senhor olha para você, marido, o Senhor olha para você, esposa, o Senhor olha para vocês, filhos, e diz: não foram vocês que me escolheram,
fui eu que escolhi vocês. Eu te escolhi para fazer uma raça de sacerdotes, sacerdotes régios, sacerdotes reais. Eu te escolhi para ser uma nação santa, para divulgar os grandes feitos do Criador. É para isso que nós fomos chamados, queridos. Então, quando eu disse que eu vi pessoas de joelho nas ruas, orando e clamando, é como se você olhasse aqui para o livro de Oséias, e vendo aquele povo realmente clamando e oferecendo sacrifícios, como que sendo genuíno, mas que na realidade não era. Então, na hora dos apertos, queridos, como veio esse aperto que o mundo ficou realmente, desde o mundo da ciência, da medicina, do mundo da psicologia, do mundo da filosofia, do mundo da mídia, e deu até chegar na língua pequena, que eu trabalho com a sociedade, eu sei como é que é. Queridos, era difícil você passar 5, 6 horas trabalhando, chegava à noite, a sua cabeça estava explodindo de tanta confusão, de tanta complexidade. E quando a gente via realmente, se referia a esse fato dessas orações, das pessoas clamando, não somente nas ruas, mas com uma maior intensidade, líderes espirituais clamando e profetizando. Os cultos, quando retornaram presencial, mesmo com um número limitado, a gente via realmente que a reação das pessoas eram outras. Mas passado-se realmente um ano, desde março de 2020 até agora, vai completar um ano, a gente já nota que algo já começa a afrouxar em relação a realmente esse chacoalho que o Senhor permitiu na terra. E hoje pessoas invertem realmente o palavreado. Hoje pessoas olham para a gente e dizem o seguinte: José, até quando vai essa porcaria desse surto? Puxa, nós precisamos retornar. Afinal de contas, cadê o nosso carnaval? Afinal de contas, cadê os nossos estádios de futebol lotados? Queridos, parece que o povo, na hora da angústia, na hora da solidão, na hora que realmente está passando pelo vale escuro da morte, a coisa é diferente. Mas Deus não quer isso. Deus quer ser aquele marido que olhou para aquela mulher e não teve a coragem de dizer: amada minha, volta para mim. Mas o nosso Deus tem coragem. Uma vez meu filho Leandro, diante de uns quadros terríveis, como certas passagens das mais crônicas na sua vida, Deus permite que aconteça. Então o Leandro olhou para mim e falou: pai, o nosso Deus é corajoso. Eu falei: é mesmo. De repente algo que você nem imagina, que algo que você não gostaria que acontecesse, mas Deus na sua soberania vem e realiza o seu desejo. E muitas vezes até você blasfema, mas depois você reconhece que o que Ele fez estava certo, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, queridos, levando em conta tudo isso, eu pergunto para você: você sente firmeza como cristão em 1921? Por quê? Porque experimentar a graça, conviver com os irmãos em comum unidade, em comunhão numa igreja, é uma coisa que nos atrai. É uma coisa que no início tudo é maravilha, você suporta tudo, mas a partir de um determinado tempo você começa a perceber que você está fazendo parte de uma família, igualzinha na sua casa, só que o limite de numérico da sua casa é bem menor. Mas quando você chega na igreja,
o limite numérico ele vai se expandindo cada vez mais, que é no caso da nossa igreja Poema, uma igreja numerosa. E a gente começa a observar que disso que me disse que tinha na casa da gente lá, começa também a acontecer de uma maneira realmente coletiva na igreja, ferindo os nossos corações, a ponto de que muitas vezes você, em vez de olhar para o autor e consumador da nossa fé, você simplesmente fala assim: não venho mais, não estou mais nessa, eu não esperava por isso. Eu, quando cheguei nessa igreja, quando digo eu estou falando nós, quando eu cheguei nessa igreja, eu era abraçado, eu era acariciado de uma maneira realmente idônea, eu era querido. Agora o pastor da igreja chega, nem nota a minha presença. O pessoal do louvor agora louva bonito lá, mas quando desce nem me reconhece. Queridos, é um dodói, é um diz que me diz, é um chororô daqui, um chororô dali. E isso realmente não condiz com realmente o verdadeiro chamado que o Senhor quer realmente, para que nós venhamos a nos amadurecer a cada dia que passa. Aí você começa a observar que o Provérbios lá 26:11 começa a acontecer na igreja. Como o cão que torna o seu vômito, assim é todo aquele que reitera a sua estultícia. Vou ler de novo. Como o cão que torna o seu vômito, assim é todo aquele que reitera a sua estultícia. Aquele que reitera quer dizer aquele que repete a sua estultícia, a sua loucura. Assim é. Pedro lá na segunda carta, ele enfatiza algo sobre esse provérbio 26:11. Porque se vocês imaginarem, querido, o mundo à sua volta contém poderosas lições extraídas de objeto para sua instrução. A característica nojenta desse versículo deveria gravar na mente do cristão. Olha a nojeira que dá. Olha bem para mim. Como o cão que torna o seu vômito, assim é todo aquele que reitera a sua estultícia. Queridos, eu já experimentei, eu fui chamado, eu senti o amor de Deus, eu senti o louvor, eu senti o carinho. Agora, por circunstâncias da própria dinâmica, da própria logística da igreja, não é possível mais ficar se abraçando. Queridos, nós temos que agora cada um entender o seu chamado. Qual é o meu chamado, Senhor? O meu chamado é isso, o meu chamado. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem realmente a sua logística a ser desenvolvida em favor da obra de Deus. Então, o importante na vida do cristão muitas vezes não é o fazer. Hoje eu estou observando aqui que para que essa live chegue ao ar, eu estou vendo um grupo de irmãos aqui, jovens, totalmente empenhado no fazer. Parabéns para cada um que está aqui envolvido nesse trabalho, porque se esse trabalho de fazer não fosse levado a efeito, não teria essa live e consequentemente realmente a palavra do Senhor não seria divulgada como está sendo divulgada hoje pelo Brasil inteiro. Mas isso, querido, quando você tem o dom de fazer, é porque dentro de você já despertou o ser. Eu sou uma representatividade de Jesus Cristo na terra. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, assim diz o Senhor. E a palavra de Deus, o Senhor diz: eu vou para que o Paráclito venha. Ele falará de mim, falará do que é meu, e convencerá realmente você do juízo, do pecado e da justiça. Então, queridos, é repugnante quando a gente fala desse retorno, porque o cão, se você observar na Bíblia, querido, o cão, por 40 vezes, ele é taxado de alguma forma. A Bíblia não mostra que o cão
é um amigo de Deus. O cão simboliza demônio. O cão simboliza Satanás. O cão, então aqui está dizendo que, como, essa símile aqui, como, símile quer dizer, uma maneira com que o Salomão usa para expressar o provérbio, assim como o cão, isso é uma símile. Então, dessa símile, ele usa nesse caso aqui, o como o cão. Querido, o cão, ele vomita, porque o estômago dele rejeitou. E quando você olha, ele vai lá e come tudo de novo, aquele vômito que ele acabou de lançar. E a gente olha para aquilo e sente uma repugnância, um nojo. Mas quanto mais o tolo do homem, já alertado realmente pela graça que o tirou lá do lamaçal do pecado, ele se descuida. Porque quanto mais você se afasta de Deus, querido, você vai se aproximando dos desejos carnais. Isso é mais que evidente, lá em Gálatas está comprovadamente, querido. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você vai se sentindo realmente os desejos da carne. E os desejos da carne realmente são hostis, são contrários aos desejos do Espírito. Quem que falou que é fácil caminhar no deserto? Não é fácil. Quem falou que é fácil caminhar como cristão? Não é fácil, querido. Tem momentos da minha vida que eu acho que eu vou ficar somente com a minha esposa intercedendo pelo meu filho, porque eu sei realmente a complexidade espiritual, como que ela funciona, em termos de comparações, em termos de calúnia, em termos de insustentabilidade, confiabilidade. Tudo isso acarreta realmente um peso sobre a liderança, e nada mais nada menos, o líder é meu filho, e a gente faz parte também dessa liderança. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza e ter convicção: se a coisa é nojenta, pede para Deus trazer para você, queridos. Como que o homem pode ser tão repetitivo no seu pecado? Ainda que eu sei que o pecado está impregnado na nossa carne, o pecado habita na nossa carne. O próprio Paulo deixa claro isso quando ele diz: miserável homem que sou. Quando quero fazer o bem, quando vejo estou fazendo aquilo que não quero. Um homem que dizia que era cheio do Espírito Santo, deixa essa narrativa na Bíblia. Então isso é perigoso. Ele mesmo diz: eu que fui responsável por levar ao conhecimento de muitos a salvação, corro um risco de ficar fora dela. Olha só, querido, essa desqualificação. Agora, o que o cristão de hoje tem que assumir? Ele tem que assumir o seguinte: nós estamos vivendo momentos em que muitas vezes pessoas se preocupam, como eu disse, só no fazer. O fazer é importante na igreja, ele é necessário. Mas antes do fazer, que você seja eficaz naquilo que você faz, se você mostra que você é, o ser é muito mais importante do que o fazer. Porque quando você é, meu guia, espontaneamente, você não cansa, você não vai cansar. Agora, quando você faz para aparecer, quando você faz realmente por algo que foge do chamado real, você vai se cansar e você para. E quando você para, você causa um estrago, porque daí você sai caluniando, sai falando. Vocês estão observando aí como é que é essa vida aí. Então, no caso aqui de Provérbios, essa maturidade devia invadir o nosso coração, e eu prestar bem atenção no perigo que eu corro. Você já ouviu várias vezes pregadores dizer: o diabo não brinca de ser diabo. Então não brinca de ser crente, querido. Eu não estou falando que a caminhada nossa,
não nos faça entender que o Senhor tem realmente para nós promessa de prosperidade, promessa de bênção. O Senhor tem os dons que são manifestados entre os 9 dons de 1 Coríntios, os dons de cura, de milagre. Nunca vou falar contra isso. Mas se nós observarmos os nossos primeiros pais na fé, Paulo, por exemplo, Paulo quando Jesus tinha 23 anos, Paulo devia ter uns 10. Quando Jesus tinha 33, Paulo estava com 23. Jesus morreu com 33. Paulo deve ter começado o seu ministério logo aí, depois de algum tempo. Aos 67 anos, quando Paulo chegou no final da sua vida, e ele realmente, depois de passar por todas as tribulações que ele passou, ele acaba encarcerado nas masmorras de Roma, aguardando a sua execução fatal. E aí vem, querido, então, nós temos uma liderança abençoada aqui na Poema. Nós temos jovens que cresceram aqui na Poema e hoje que estão desenvolvidos na palavra do Senhor, pregando, aconselhando, gestando, fazendo uma gestão espetacular na igreja, parte técnica. Tudo isso é uma bênção especial. Mas você imagina um dos discípulos de Paulo chamado Demas. Demas foi um homem que realmente trabalhou com Paulo, viu os milagres que aconteceu, não só feito pelas mãos de Paulo, mas os milagres feitos pelas mãos dos outros apóstolos, Pedro e João. Demas viveu no tempo de Nero, em Roma, e numa das atrocidades de Nero, na época de Paulo, quando ele incendiou Roma, ele realmente colocou a culpa nos cristãos. E os cristãos foram caçados, que nem caça no mato, e foram amarrados em postes e queimados, colocados com piche, colocados com palha seca e queimados vivos, foram jogados aos cães. Queridos, é aí que eu pergunto para você: você tem firmeza como cristão? Tem hora que eu fico me autoanalisando e falo: Senhor, capacita-me, fortalece-me, porque é tão bom, Senhor, estar cercado de amigos aqui numa live, com toda a proteção. Até lá fora o nosso irmão tenente nos dando proteção, de todos os tipos, além da sua proteção sobrenatural. Que bom. Mas e quando nós formos realmente pressionados, apertados, o que seria do nosso cristianismo, Senhor, sem a tua força? O que seria, Senhor, do nosso futuro? O que seria, Senhor, da nossa resposta? Nega ou vai continuar seguindo o Senhor Jesus Cristo? O Xandão na escola 318, ele deixou uma frase muito poderosa, muito forte. Eu lá na minha cama me recuperando, eu olhei bem para o Xandão e falei: meu Deus, será que esse jovem, eu falei para ele, será que esse jovem toparia isso mesmo? Falou: querido, você tem que ser testado, ainda que chegue em você e arranque a tua pele, ainda que arranque os teus olhos e corte a tua língua, mas você tem que dizer: eu não nego o Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus! Mas não foi assim que aconteceu com Demas não, querido. Quando Demas sentiu o aperto executado por Nero, quando ele sentiu o arroxo realmente e os cristãos sendo queimados vivos, ele falou: Paulo, ademém que eu vou em frente, não dá para mim, eu não consigo. E caiu no mundo, querido. Nós tivemos há pouco tempo, Senhor, uma apostasia grande na igreja. Tem pessoas que se sentiam até traídas, achando que estavam sendo enganadas por essas pessoas que saíram. Mas pode ficar sossegado você, querido, porque assim o Espírito Santo me revelou: ninguém foi enganado. Porque se você se sentiu enganado por esses que apostataram,
Jesus deveria se sentir enganado por Judas. Você sabe, pensa que Jesus, ao escolher 12, ele não tinha uma convicção de quem eram os 12. Claro que ele tinha. Só que é o seguinte, o livre-arbítrio, querido, lhe dá a condição para que você pare ou continue. Se você olhar, querido, para a vida de... Eu vou só pegar mais um por causa do tempo. Salomão. O rei Salomão, além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco. Por quê? Porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão, pelo amor. Tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Meu Deus do céu. Quando você ouve... Obrigado. Quando você ouve o rei Davi fazendo uma oração para o rei Salomão, seu filho, ele diz: meu filho, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. A oração que o Salomão fez, a Bíblia relata que Deus ouviu a oração de Salomão. Queridos, resumindo a história de Salomão, assim como Demas começou bem e apostatou. Querido, imagina Demas olhando assim: puxa, mas o meu líder, Paulo, 67 anos, preso, indefeso, homem que fez milagres, homem que foi picado por serpente e víboras, que em 5 minutos era para estar morto, balançou e repreendeu em nome do Senhor Jesus Cristo, e aquela serpente não lhe fez mal nenhum. E agora eu vejo preso. Mas que cristianismo é esse? Tem muitos que vivem, reverendo, à mercê de um cristianismo desse jeito, se comparando, achando que muitas pessoas estão lá fora que nem pensam em entrar numa igreja e estão vivendo uma vida próspera, e você está aqui ofertando e dizimando, você está aqui agindo aparentemente com toda fidelidade, e a tua vida parece que não sai daquela estabilidade. É porque você não enxerga, querido. Se você olhar para si próprio e achar e olhar assim: meu Deus, os meus 5 sentidos estão funcionando. Eu ouço, eu enxergo, eu falo, eu sinto olfato, eu sinto tato. Meu Deus, se isso é pouco, você vai ler lá em Isaías 5, o Senhor dizendo para você: o que é mais que eu poderia ter feito para você que eu não fiz? Meu Deus, que este surto que nós estamos aí agora, realmente eu acredito que vai sendo combatido por essa vacina que está chegando, e que em breve eu quero profetizar nesta noite, e nós vamos falar: você lembra daquele surto de 2020? E você vai dizer: lembro, foi feio, hein? Mas que você possa estar saindo de uma terrível, praticamente um tremor de terra que aconteceu, pegando todo mundo.
e as pessoas falando realmente das intenções realmente do socialismo, querendo dominar realmente, travando realmente a voz dos profetas. Queridos, uma coisa eu quero dizer para você: se você confia que o jogo vai ser vencido pelos homens, que o jogo é da maneira com que a mídia apresenta, você não está preparado, querido. Você está pior do que aquele cão. Mas se você crê que tem um Deus que tem as rédeas todinha nas mãos, e ainda que pareça que Ele abandonou, que largou, que não está conseguindo, eu quero dizer para vocês, não confunda, porque você nem imagina o que está sendo preparado para os ímpios, diz o salmista. Assim, querido, eu encerro essa fala de hoje, dizendo: como você se sente como um cristão? Peço para o louvor que chegue aqui, por favor. Como você se sente como um cristão? Em meio a toda essa pandemia, queridos, além da pandemia, eu também participei dessa, eu não sei se eu posso falar, essa desgraça de Covid, mas Deus me livrou dessa desgraça. Mas durante o Covid, querido, como eu me aproximei do Senhor, como eu senti a tua presença, Deus, como eu pude conversar contigo, como o Senhor veio até mim através de muitas pregações. Senhor, que isso não seja realmente um apelo que os israelitas demonstraram no livro de Oséias, fazendo um pseudo louvor. Não, que isso possa ser autêntico, tanto na minha vida como pregador desta noite, como de todos esses profissionais que estão trabalhando aqui, e todos os que estão nos assistindo aqui no Brasil e em outros países, estão assistindo essa live agora nessa noite. Que isso seja realmente um marco na sua vida, querido. Entre o antes, um cristianismo desleixado, um cristianismo meio afrouxado, que nós possamos sair agora para um cristianismo totalmente maduro, e dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Que as frases do Senhor Jesus Cristo possam soar no meu e no seu ouvido: vai, querido, eu venci o mundo, e vocês também haverão de vencer. Querido, de uma forma ou de outra, seja da maneira que o jogo estiver acontecendo, uma coisa eu sei: o jogo, Deus não é um jogador, mas Ele controla todo o jogo e todas segundo as intenções que estão na cabeça dos homens, de toda a malignidade que está na cabeça dos homens. Depende da sua credibilidade, depende da sua intercessão, depende do seu ponto de clamor. E encerrando, eu quero dizer para vocês: não vai se esquecer, a palavra diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim e eu responderei para você, revelarei coisas grandes que lhe são ocultas, que tu não sabes. Queridos, é com Ele, é para Ele, e é nele que nós devemos confiar. Queridos, essas são as palavras que eu poderia trazer para você nesta noite. E como ministro dessa igreja Poema, eu desejo a você realmente que, a partir de agora, que firme os seus pés no chão e o seu coração ligado no céu. E você nem precisa se questionar que firmeza de cristão você se sente firme como cristão? Não, com certeza o Espírito Santo está tocando no coração de cada um e está dizendo para que você se autoanalise: eu vou recomeçar uma nova vida como cristão neste dia 28 de fevereiro de 2021. E se depender, querido, das minhas imposição de mãos, eu peço agora que Deus abra as comportas do céu e derrame sobre você que está aí sentadinho na tua sala, onde quer que você esteja, você que está aqui na live trabalhando e me ouvindo, e por onde quer que você esteja nesse Brasil afora, você receba realmente as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, de arda o que arder, aconteça o que acontecer, mas eu estou firme na palavra do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, um beijo no coração de cada um e uma boa noite a todos.